Sejam todos bem-vindos ao quarto curso introdutório da Liga Acadêmica de Estudo do Trauma e Emergência, LAET, e a gente hoje vai falar um pouco sobre o tema de abdômen agudo. Abdômen agudo é uma das patologias da emergência cirúrgica mais comum, fora ou depois das emergências traumáticas. E o que caracteriza o abdômen agudo é uma afecção dolorosa, localizada em estruturas na cavidade abdominal, de manifestação geralmente súbita, ou podendo ser insidiosa, e que esse quadro doloroso persiste por mais de 6 horas. Nós fazemos uma divisão no abdômen agudo em 2 tipos. Abdômen agudo traumático, que são aqueles decorrentes de uma ação externa e que compromete todo o organismo do indivíduo, e naturalmente o abdômen é uma das partes afetadas e que geralmente pode culminar com algum tratamento cirúrgico, desde que haja uma lesão de uma estrutura intraperitoneal e que esteja um sangramento intraperitoneal que necessite de um tratamento cirúrgico para parar esse sangramento e corrigir as lesões decorrência da ação traumática. Existem também os abdômen agudos não traumáticos, que são esses abdômenes que são decorrentes de patologias ou de condições clínicas que podem culminar com um tratamento cirúrgico ou não, dependendo do órgão e do sistema que for acometido por essa patologia. Esse é que é o foco da apresentação desta aula. O abdômen agudo, normalmente, então, ele decorre de uma lesão em uma víscera previamente normal, ou então pode ser um quadro de agudização de uma patologia crônica que compromete por algum tempo algumas estruturas pertencentes aos diversos sistemas que estão localizados na cavidade intraperitoneal. O abdômen agudo, ele corresponde a aproximadamente 5% de todos os atendimentos de urgência nos serviços de emergência. E desses, em torno de 15% a 40% necessitam de uma intervenção cirúrgica para você corrigir aquela complicação de uma patologia que pode ser, como já foi dito, visto no slide anterior, em uma víscera previamente normal ou a uma víscera que já estava doente e teve uma agudização do seu quadro e que necessitou de uma intervenção cirúrgica. E aqui ao lado, estamos vendo nesse mesmo slide um quadro com as diversas patologias que podem culminar com a necessidade de intervenção cirúrgica, dependendo do órgão e da faixa etária do qual esse organismo é acometido. O abdômen agudo, ele pode surgir em decorrência de doenças que comprometem todos os sistemas dos quais as vísceras estão localizadas dentro da cavidade abdominal, seja ela intraperitoneal, seja ela no espaço retroperitoneal, ou sejam vísceras que estejam localizadas na cavidade pélvica. Portanto, qualquer uma dessas vísceras podem culminar com uma agressão, e do qual essa agressão ela pode evoluir para uma complicação que necessite de uma intervenção cirúrgica para corrigir esta lesão. Aqui nós estamos vendo a cavidade abdominal, do qual, como sendo uma cavidade, tem limites, e nós temos o nosso limite superior, o diafragma respiratório, o limite inferior é o diafragma pélvico, já que a cavidade abdominal ela é contígua com a cavidade pélvica. Nós temos um limite posterior, que é representado pela coluna e pela musculatura posterior do abdômen, e temos uma parede anterolateral, que é constituída basicamente ou eminentemente de uma camada músculo-aponeurótica distribuído de forma estratificada. E isso é extremamente importante porque na análise e no exame físico do nosso abdômen, nós fazemos então o exame físico, principalmente através da sua parede anterolateral, não esquecendo que nós podemos fazer, ou está associado também, com exames perineais que podem nos auxiliar no diagnóstico clínico de algumas patologias, principalmente patologias intrapélvicas. Dentro dessa cavidade abdominal, existe então um revestimento peritoneal que reveste internamente toda a cavidade, e então esse revestimento peritoneal vai formar dentro da cavidade abdominal
3 espaços importantes que contêm um número apreciável de vísceras. Aquelas vísceras que são envolvidas pelo peritônio são chamadas, teoricamente, de vísceras intraperitoneais. As vísceras que estão revestidas posteriormente, na sua porção anterior, pelo peritônio posterior, formando então ou determinando as vísceras retroperitoneais, e aquelas vísceras pélvicas, o qual o peritônio repassa por cima delas, formando então as vísceras extraperitoneais. Todas essas vísceras podem ser acometidas por algum grau de patologia, e essas patologias podem evoluir com complicações, e essas complicações podem necessitar de uma intervenção cirúrgica para que você possa tratar esse paciente e evitar que essa patologia seja a causa de um desfecho negativo. Nós temos nos vários sistemas muitas patologias que podem culminar com um quadro de abdômen agudo, dos quais esse abdômen agudo poderá ser tratado cirurgicamente ou não. Aqui algumas patologias pertencentes no sistema digestório, algumas dessas sendo de tratamento cirúrgico, como é o caso da apendicite aguda, que é a patologia cirúrgica mais comum no abdômen agudo cirúrgico. E temos outras patologias que podem ser tratadas de forma clínica, que não necessitam de tratamento cirúrgico, como é o caso de uma adenite mesentérica, de uma pancreatite aguda, de uma colecistite aguda, onde você possa não necessitar inicialmente de um tratamento cirúrgico de urgência. No entanto, aquelas patologias que já apresentam complicações e que essas complicações não foram resolvidas através de um tratamento clínico, inexoravelmente esse doente vai precisar de um tratamento cirúrgico e deve ter uma indicação imediata através de um diagnóstico o mais precoce possível. No sistema urinário, existem várias patologias também com o mesmo perfil, de doenças que podem ser tratadas clinicamente ou de patologias que podem ser tratadas de forma cirúrgica, como é o caso dos abscessos perirenais, e que normalmente esses abscessos precisam de uma drenagem, seja ele através de um procedimento cirúrgico, uma laparotomia, ou seja através de punções transparietais, quando existe um abscesso bem localizado, e que você pode fazer isso através do uso de exames de imagem. Da mesma forma, existem algumas patologias, como é o caso de uma pielonefrite aguda, ou de uma cólica nefrética, ou de uma infecção urinária baixa, como é o caso de uma infecção na bexiga, uma cistite, e que você trata isso clinicamente sem necessitar da intervenção cirúrgica para resolver essa patologia. O sistema genital feminino, existem patologias que, na maioria das vezes, necessitam de um tratamento cirúrgico imediato, como é o caso de uma gravidez ectópica rota, se você não fizer uma intervenção cirúrgica, seu doente poderá evoluir para o óbito através de uma perda volêmica importante, paciente com cisto de ovário torcido ou cisto hemático roto, os abscessos tubulo-ovarianos, alguns casos de complicações de doença inflamatória pélvica, que inicialmente começa com um quadro de anexite, ou então abscessos pélvicos, que podem surgir como complicações dessas patologias. Então, aqui são algumas das doenças que você precisa fazer o diagnóstico etiológico, e, da mesma forma, você precisa fazer um diagnóstico diferencial para que você possa fazer uma intervenção e um diagnóstico preciso para que possa indicar qual a melhor terapêutica para essa paciente. Se é uma terapêutica de conduta clínica ou se é uma terapêutica de conduta cirúrgica. No sistema circulatório, nós temos algumas doenças que comprometem a cavidade peritoneal e que necessitam também de um tratamento cirúrgico ou, em algumas situações, um acompanhamento clínico, desde que esse paciente tenha alguma condição que impeça a indicação cirúrgica e o tratamento cirúrgico imediato. Em casos de trombose mesentérica, de isquemia do intestino, seja ele intestino delgado, intestino grosso, paciente que tem uma ruptura de aneurisma de aorta. Então, essas patologias são patologias que, na maioria das vezes, ela vai precisar de um tratamento cirúrgico imediato para que você possa corrigir, fazer as ressecções desses tecidos que estão isquêmicos e necrosados e que você precisa tratá-los, senão esse paciente vai ter complicações futuras, como septicemia, falência de múltiplos órgãos e pode evoluir para o óbito. Afecções que comprometam as estruturas do peritônio, seja ele patologias que estejam em órgãos retroperitoneais ou patologias que comprometem o próprio peritônio. Então, como é o caso das peritonites, seja ela peritonite primária
quando não existe uma causa definitiva, ou seja, não existe um órgão no qual deu origem a essa infecção, ou então pacientes que têm uma peritonite secundária, como é o caso de complicações peritoneais decorrentes de uma doença de base. Um exemplo, uma apendicite aguda que complicou, evoluiu com irritação ou com comprometimento do peritônio parietal e então desenvolveu múltiplos abscessos intraperitoneais e que precisa de um tratamento cirúrgico imediato. Da mesma forma, existem casos não muito comuns, mas que podem acontecer, de torções do grandeamento, onde essas torções podem evoluir com necrose, e essa necrose pode, então, ser a causa dessa dor abdominal contínua, entrando no conceito de abdômen agudo inflamatório cirúrgico, e que você precisa corrigir esse quadro através de um procedimento cirúrgico. Afecções retroperitoneais, que geralmente são decorrentes de complicações de patologias em órgãos que estão localizados nesse espaço posterior ao peritônio parietal. Como é o caso de abscessos retroperitoneais, geralmente decorrentes, seja de uma inflamação no músculo psoas, como psoite, seja através de uma complicação de uma própria apendicite que esteja localizado posteriormente ao seco, então apendicite retrosecais e subserosas, que são as complicações que podem surgir através dessa patologia, úlceras duodenais perfuradas, que podem perfurar ou para dentro da cavidade peritoneal, nos casos de úlceras localizadas na primeira porção do duodeno, ou em úlceras que podem comprometer a segunda porção, principalmente em sua parede posterior, que não é uma coisa comum, mas que podem surgir em decorrência disso. Ou então infecções no sistema urinário, como é o caso de abscessos ou de necroses que comprometem os rins e que pode evoluir com abscessos retroperitoneais e que são complicações dessas patologias de base e que geralmente são patologias graves, normalmente com um diagnóstico um pouco mais tardio, o que dificulta, então, o tratamento e a indicação cirúrgica imediata. O abdômen agudo cirúrgico, que é o foco da nossa apresentação, ele tem um quadro clínico característico, né? Como a gente viu como conceito, o abdômen agudo é aquele quadro doloroso proveniente da afecção de uma víscera, seja ela normal ou como complicação aguda de uma doença crônica intraperitoneal, e que esse quadro doloroso persiste por mais de 6 horas e que normalmente não responde aos analgésicos normais. Esse é o conceito básico de abdômen agudo. Então, todo paciente que chegar no seu serviço, no serviço de emergência, com um quadro doloroso abdominal por mais de 6 horas, isso merece uma atenção especial e, através do histórico clínico desse doente, do seu exame clínico detalhado, você pode chegar a um diagnóstico etiológico ou um diagnóstico sindrômico desse quadro doloroso, o que vai nortear qual a melhor maneira ou quais os exames que você pode utilizar para auxiliar no diagnóstico e que vai indicar, obviamente, depois dessa análise clínica dos exames subsidiários, a patologia de base e se você vai indicar um tratamento cirúrgico para esse paciente ou não. Dessa forma, a anamnese é o ponto fundamental para o diagnóstico do abdômen agudo. E atrelado à anamnese, o exame físico detalhado, seja ele sistematizado e completo do seu paciente, não apenas o foco doloroso abdominal, mas o exame clínico completo, vai nos ajudar em mais de 85% das vezes a dar um diagnóstico e uma indicação precisa de qual o melhor tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, obviamente isso dependente da experiência do médico que está fazendo o exame clínico no seu paciente e a condição clínica que você está vendo no momento do seu exame. Então, a chave para o diagnóstico é você detalhar ou estudar melhor esse quadro doloroso abdominal. Se esse quadro doloroso ele surgiu de forma abrupta, se esse quadro doloroso ele surgiu de forma insidiosa, se esse quadro doloroso, a dor é uma dor empontada, é uma dor lacerante, se essa dor é uma dor que vai e volta de forma intermitente, se essa dor ela melhora com a posição ou se essa dor ela tem algum fator que melhora o quadro doloroso, lembrando que a dor, por ser uma queixa subjetiva, isso deve ser muito bem detalhado para que você possa, de forma clara, identificar e avaliar de forma mais precisa a caracterização da dor.
Então, a dor é o ponto fundamental para que você possa, então, investigar e ter a sua suspeita clínica daquele quadro agudo abdominal. E para tipificar um pouquinho da dor, isso é muito importante a gente identificar qual a melhor, ou qual o melhor inventário, a melhor análise clínica desse quadro doloroso abdominal. Então, nós temos dois tipos de dores que são fundamentais de entender. Uma dor que é chamada de dor visceral, também chamada de dor protopática, e que depende basicamente da inervação do sistema nervoso autônomo, onde essa dor é uma dor normalmente de forma insidiosa, é uma dor que normalmente ela não é precisa, e é uma dor que tem característica que não melhora se você muda o quadro posicional ou não do seu paciente. E tem aquela dor parietal, que é aquela dor que compromete o peritônio parietal e que está relacionada ao sistema nervoso somático, ou seja, aquele sistema nervoso que lhe dá a localização precisa do seu estímulo que você está sendo acometido. É uma dor chamada de dor epicrítica. Qual que é a diferença dessas duas dores na hora que você faz o exame clínico e uma história clínica detalhada do seu doente? É que a dor visceral, normalmente ela tem uma forma difusa e inicia normalmente desse jeito. E que essa dor, geralmente, é uma dor que não tem uma caracterização própria. É uma dor que você não tem uma localização precisa. Quando você pergunta para o seu doente onde ele está sentindo a dor, geralmente ele coloca a mão aberta sobre o abdômen, mostrando que a dor ela é regional. Diferentemente do paciente que já tem um comprometimento do peritônio parietal, ou seja, o peritônio parietal tem a mesma inervação da parede abdominal, da musculatura anterolateral do abdômen, portanto, ela tem uma indicação de uma precisão da localização da dor. E quando você pergunta ao seu doente onde ele está sentindo a dor, normalmente ele aponta com 1 ou 2 dedos o local da dor. Então, isso já demonstra que inicialmente o paciente começou com uma dor visceral, um comprometimento visceral, e agora já está com um quadro de complicação, porque já está comprometendo o peritônio parietal. Então, essa diferenciação ela é muito importante para nortear o caminho da investigação clínica para o diagnóstico clínico e quais os possíveis exames que eu vou pedir para poder me ajudar na análise clínica desse doente. Então, essa é a característica da dor visceral. É uma dor que geralmente é uma dor profunda, ela é surda, ela é mal localizada, geralmente ela vem de comprometimento visceral, portanto, ela é estimulada nos receptores viscerais, né? E, geralmente, no nosso intestino, principalmente o intestino delgado, a dor do intestino delgado geralmente é ou por tração, ou por distensão, ou por isquemia, né? Ou então por contração. Esses elementos é que causam a dor. Então, a cólica abdominal, por exemplo, ela surge por um espasmo da musculatura da parede do intestino delgado ou do intestino grosso, ou de outra víscera, como ureter, como sistema pielocalicial, lá localizado no rim. Então, essa dor, como ela é de origem visceral, ela tem essa caracterização. Uma dor profunda, uma dor surda, de mal localização, né? E, normalmente, essa dor, ela surge na origem embriológica do nosso sistema nervoso visceral, que normalmente acomete a parte da linha mediana do abdômen, né? Então, é uma dor que pode surgir em ambos os lados, ou pode comprometer uma inervação, uma ação apenas de um lado. Como é o caso de você ter uma infecção ou um cálculo renal à direita, a dor você vai sentir no lado direito do abdômen, e assim sucessivamente. Então, essas condições nos dão uma caracterização dessa dor visceral e que a gente pode ter uma ideia, através do exame clínico e da história clínica, quais as possíveis patologias ou a patologia, se o quadro for com um arsenal clínico evidente, qual o órgão que está sendo acometido e qual a possível patologia. No caso da dor parietal, como a gente já falou, é uma inervação somática, então vem do sistema nervoso somático, que é um sistema nervoso de precisão, já que esse sistema nervoso é o nosso sistema que caracteriza a nossa vida de relação com o meio ambiente. Portanto, normalmente compromete as membranas que revestem as paredes das cavidades naturais do tronco, como é o caso da pleura parietal e como é o caso do peritônio parietal na cavidade abdominal. Tem uma distribuição semelhante à inervação cutânea, ou seja, os nervos que determinam os dermátomos na parede abdominal têm a mesma distribuição nervosa no peritônio parietal, portanto, você tem uma definição da localização da dor.
E geralmente ela é desencadeada quando esse peritônio parietal ele sofre um processo inflamatório, uma irritação inflamatória, seja de que origem for. Dessa maneira, quando você examina o seu paciente, você vai determinar que, naquele ponto onde o peritônio parietal foi envolvido, ao fazer a compressão dessa parte, desse segmento do abdômen, onde o peritônio parietal está comprometido, o paciente vai sentir uma dor. E na hora que você solta essa sua mão do local de compressão bruscamente, o peritônio vai sofrer uma retração para o seu local de posicionamento natural. Isso vai causar uma irritação nas terminações nervosas e a dor do paciente normalmente se intensifica, que é um sinal característico chamado de sinal de irritação peritoneal ou então chamado de sinal de Bloomberg positivo. Então, isso caracteriza a irritação do peritônio e que normalmente surge quando há uma complicação de uma patologia na cavidade intraperitoneal. Então, a dor parietal, ela tem uma condição de ser normalmente aguda, ela é bem localizada, ela é constante, ela não muda se você muda o posicionamento de um lado para o outro do abdômen, ou seja, você tenta adquirir uma posição chamada de posição antálgica, a dor pode melhorar, mas ela não desaparece. E como existe uma associação entre a inervação da parede abdominal com o peritônio parietal, a musculatura, quando sofre essa irritação, ela vai reagir com uma contratura reflexa e naquele local você vai ter uma rigidez muscular. E quando isso acontece, normalmente a doença da víscera intraabdominal já está avançada. E dinamicamente, ou seja, fisiologicamente, o intestino para de funcionar como uma tentativa de impedir que aquela infecção, aquele foco de infecção se dissemine para dentro da cavidade peritoneal, desenvolvendo então o famoso ilho adinâmico ou ilho paralítico. Então essa dor ela vai surgir e vai desenvolver um quadro de irritação peritoneal, onde a gente vai ter então os quadros de defesa abdominal, que pode ser localizada, como é o caso de uma apendicite aguda, onde você tem um abscesso intraperitoneal na fossa ilíaca direita, e ali você vai ter um ponto localizado e uma contratura localizada. Ou então você tem uma contração extensiva em toda a parede anterolateral do abdômen, quando existe uma irritação em todo o peritônio parietal, na parede anterolateral do abdômen. Então você vai ter uma contratura generalizada da parede anterolateral do abdômen, formando o que a gente chama de abdômen tábua, que às vezes pode ser ou pode aparecer em alguns determinados tipos de patologias que surgem como complicações dessas doenças agudas em órgãos previamente lesados. Alguns outros sintomas associados a essa dor podem surgir, podem estar presentes junto com esse arsenal clínico. Os sintomas e as queixas dos pacientes, alguns sinais, vão surgir junto com a dor e que podem, junto com esses sinais clínicos, você determinar ou associar a algumas condições patológicas intraperitoneal. Então, a falta de apetite, a anorexia, as náuseas podem estar presentes, os vômitos, principalmente se já existir, além da irritação daquele órgão, uma paralisia daquele órgão que impeça a progressão do bolo alimentar dentro do tubo digestório ou a eliminação de flatos, fazendo com que haja uma distensão retrógrada e o paciente evolui com alguns vômitos, e isso associado ou não a uma parada de eliminação de gases e fezes que podem surgir em algumas condições dos quadros de abdômen agudos etiológicos, ou seja, dos casos de abdômen agudos associados com algumas patologias específicas. Além disso, a sensação de febre, ela pode surgir na fase inicial de algumas condições de abdômen agudo, principalmente no abdômen agudo inflamatório, ou então quando já existe um quadro de abscesso intraperitoneal com complicações e formações de coleções purulentas dentro da cavidade. Esse quadro febril ele pode se intensificar, aumentar, e às vezes ele pode ser incoercível. Você dá medicamento para esse paciente, ele não melhora a sua condição febril. E normalmente quando a gente tem uma condição febril, você tem uma adinamia, você tem uma piora daquele quadro doloroso muscular, uma mialgia difusa, e quando esse quadro já está avançado, em que o doente passou de um quadro de uma inflexão ou de uma resposta inflamatória sistêmica para um quadro de infecção sistêmica,
desenvolvendo um quadro de septicemia. Esse paciente pode evoluir com perda de consciência em decorrência de choque séptico, e isso já é uma fase muito tardia, um diagnóstico tardio, e que normalmente esse paciente não vai responder de forma adequada ao tratamento. E quando isso acontece, o índice de obitualidade é extremamente elevado. Por isso que a história clínica do paciente, o detalhamento da dor que esse paciente tem, a associação com esses sistemas vai nos dar a possibilidade de dar um diagnóstico mais precoce, principalmente se você consegue examinar detalhadamente esse paciente, para que você possa, então, definir o quadro abdominal, se ele pode evoluir para tratamento cirúrgico ou se vai necessitar apenas de tratamento clínico. Algumas patologias abdominais podem vir com sintomas ou sinais específicos, como é o caso de infecções que comprometem a via biliar, onde o paciente pode estar associado, além do quadro doloroso, do quadro febril, do quadro de adinamia, do quadro clínico de anorexia, ele pode apresentar, exemplo, icterícia. Então isso é um fator de uma forte suspeita de que ele tem um comprometimento da via biliar. Esse paciente pode estar associado também a um quadro de hemorragia digestiva, se ele tiver, por exemplo, uma úlcera péptica que está em eminência de perfuração e que rompeu um vaso e que ele está sangrando, ele está vomitando sangue, ele está com hematêmese. Então, isso favorece mais o diagnóstico de um quadro doloroso abdominal decorrente de uma úlcera péptica que complicou ou de um caso de uma neoplasia de estômago que complicou, perfurou e começou a romper vasos e sangrar para dentro do abdômen. Paciente que tem, por exemplo, hematúria, então paciente que tem hematúria, você já pode suspeitar de que esse doente tem um comprometimento da via do sistema urinário, está associado, na maioria das vezes, a um cálculo renal, ou outra doença, como, por exemplo, um tumor de bexiga, que esse doente pode evoluir, que é um quadro de abdômen agudo associado à dor, mas que normalmente não evolui ou não necessita de um tratamento cirúrgico imediato. E nos casos de eliminação de secreções por via transvaginal, no caso de infecções que comprometem o sistema genital feminino. Então, a leucorreia ou a eliminação de secreção esbranquiçada ou de secreção purulenta pode dar um quadro sugestivo de infecção da via do sistema genital feminino e que, na maioria das vezes, é de tratamento clínico e não de tratamento cirúrgico, a não ser que essa patologia já esteja apresentando quadro de complicações, como é o caso de infecções nas trompas, as salpingites, que evoluiu para doença inflamatória pélvica e agora já está formando abscesso intrapélvico. Então, isso é uma complicação que pode necessitar de um tratamento cirúrgico. Então, eu preciso juntar todos esses quadros clínicos, essa história clínica, essa sintomatologia, os sinais que o doente está apresentando e o meu exame clínico para me dar subsídios suficientes para ter uma suspeita diagnóstica de qual patologia está sendo acometida aquele paciente e, mais ainda, a precisão na indicação do tratamento. Se eu preciso de um tratamento cirúrgico imediato ou preciso de um tratamento clínico. Isso vai definir a melhor resolução e a melhor chance de sobrevida nesse paciente quando se faz o diagnóstico mais precoce possível. Para isso, nós precisamos de alguns exames subsidiários que podem nos ajudar. E um dos exames que é mais utilizado para o diagnóstico de um abdômen agudo, seja ele cirúrgico ou não, é a utilização de uma rotina radiológica para abdômen agudo, que normalmente ela vem acompanhada de uma radiografia de tórax e uma radiografia de abdômen com o paciente em posição ortostática e um paciente em uma posição em decúbito, seja decúbito dorsal ou decúbito lateral. Além disso, eu preciso também de exames laboratoriais. Eu preciso de um hemograma no meu doente para ver o grau de infecção nesse paciente, se ele está com desvio à esquerda, se não está com desvio à esquerda, se esse paciente está com quadro de anemia ou não está com quadro de anemia, se existe algum componente que está sendo mais afetado dentro desse padrão laboratorial do hemograma. Eu posso pedir exames mais específicos, como é o caso da dosagem da amilase, da lipase, para saber se o meu doente tem ou não um comprometimento pancreático. Eu posso pedir um sumário de urina para fazer um diagnóstico diferencial de uma infecção da via urinária, diferentemente de um abscesso perirenal, que é de tratamento cirúrgico. Outros exames de imagem, como é o caso da ultrassonografia, e hoje a ultrassonografia está sendo muito utilizada pelos médicos que trabalham na emergência, como point of care, para você dar o diagnóstico e auxiliar no diagnóstico mais precoce possível de patologias intraperitoneais que necessitem de um tratamento cirúrgico. Se o seu serviço dispor de uma tomografia computadorizada, essa deve ser solicitada em caso de dúvida diagnóstica ou que os exames
iniciais de imagem, como radiografia e a ultrassonografia, não foram conclusivas. Antigamente se usava muito o lavado peritoneal ou a punção intraabdominal para você saber se o líquido que você estava aspirando era um líquido que era de aspecto sanguinolento, ou se esse líquido era de aspecto purulento, para que você possa ter uma noção de que patologia você está lidando e como você vai fazer o seu diagnóstico diferencial. Em alguns serviços onde você não dispõe nem de ultrassonografia, nem de tomografia computadorizada, é possível sim se fazer uma punção para você ver o aspecto físico, coloração, odor, daquele líquido que você aspirou e também fazer exame laboratorial daquele líquido que foi aspirado para você auxiliar no diagnóstico diferencial de algumas patologias intraabdominais. Ou então você pedir também exames endoscópicos, como é o caso de pacientes que têm hemorragia digestiva e que você precisa, desde que descartada uma perfuração intraperitoneal, qual é a fonte ou foco de sangramento daquele paciente. Paciente que tem um sangramento, ou seja, uma hematêmese decorrente de uma rotura de uma varize de esôfago ou de uma varize de fundo gástrico, a endoscopia ela vai dar um subsídio e pode ser utilizada, inclusive, como fonte de terapia para isso. E em algumas situações onde você não conseguiu definir o diagnóstico, seja através dos exames de imagem, seja através dos exames laboratoriais, ou seja, do seu próprio exame clínico, você colocou a mão no seu doente, você fez uma história clínica, mas a história clínica não é compatível com algumas patologias, e que esse diagnóstico ele ficou inconclusivo, você pode lançar mão de um diagnóstico videolaparoscópico, ou, em último caso, através de uma laparotomia exploradora, que só são indicados em casos onde falhou o seu exame clínico, falhou a sua história clínica, falhou o seu exame subsidiário, mas você precisa dar uma definição terapêutica e precisa definir qual a patologia de base daquele paciente. Então, você pode lançar mão de uma videolaparoscopia ou então de uma laparotomia exploradora. Então, a gente vai ver aqui alguns exames que podem nos ajudar e quais os achados que podem definir o padrão diagnóstico desses doentes. Então, numa radiografia de tórax, o que é que você pode ver que pode ajudar como exame subsidiário de um quadro doloroso abdominal? Então, em alguns casos, processos inflamatórios pneumônicos, como pneumonia de base em criança, no lado direito, que às vezes, pelo mesmo reflexo de inervação do sistema nervoso simpático, pode simular uma apendicite aguda. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Ou então, quando você faz uma radiografia de tórax, você vê que tem ar livre dentro da cavidade peritoneal, o que determina que houve a rotura de uma víscera oca intraperitoneal e que isso é de tratamento cirúrgico. Ou então, quando você vê numa radiografia de abdômen, alguns outros sinais que, associado à história clínica, pode sugerir determinada patologia. Então, se você vê também, através do exame radiológico abdominal, a presença de um pneumo peritônio, mostra que houve uma rotura de uma víscera oca e isso tem indicação cirúrgica imediata. Ou então você encontra na fossa ilíaca direita a presença de um fecalito, que é um acúmulo de um bolinho de fezes dentro do apêndice cecal, e que isso, associado à história clínica do paciente, pode ser um forte indício de que esse paciente está com quadro de abdômen agudo decorrente de apendicite aguda. Ou então você faz uma radiografia de abdômen e você vê, em torno de 15% dos casos, esse cálculo na via biliar ele pode ser radiopaco, e você pode ver esse cálculo através de um exame radiológico simples do abdômen. Ou então, quando você vê uma mesma imagem única, ovalada, no flanco direito, e que esse paciente tem uma história prévia de um cálculo na via biliar, pode acontecer que exista aí uma complicação, esse cálculo migrou para dentro do intestino delgado e está ocluindo a válvula ileocecal, e ali você tem um quadro de ilho biliar. Então, isso pode ajudar. Ou então, quando você faz essa radiografia, você vê algumas opacificações, seja ela no epigastro, seja ela no ponto médio do abdômen, determinando, por exemplo, o desaparecimento da imagem dos músculos pessoas maior, que, tecnicamente, o exame radiológico do abdômen ele é muito bem feito, muito bem realizado, quando você determina a sombra ou a definição dos músculos pessoas maior, direito e esquerdo. Quando existe a opacificação que você não consegue ver, isso é um sinal de que há um comprometimento da estrutura intraperitoneal. Ou então, quando você tem uma alça de delgado fixa em um determinado ponto, nós chamamos de alça sentinela, e que pode aparecer em alguns casos, como é o caso da pancreatite aguda,
que também associado à história clínica, pode nos dar uma forte definição, uma forte suspeita de que esse paciente está com a pancreatite aguda. E, em último caso, se a radiografia simples do abdômen não te dá nenhum diagnóstico e a condição do paciente permitir e existir dentro do seu serviço, você pode fazer exames um pouco mais avançados, como é o caso de uma radiografia contrastada do tubo digestório ou uma radiografia contrastada do sistema genital, urogenital, que possa definir algumas lesões que podem estar presentes e que podem não ser definidas no exame, numa radiografia simples de abdômen. Então, aqui alguns desses exames. Então, nessa imagem que está aqui do lado esquerdo da tela, então você está vendo ali um quadro pneumônico com a formação de um nível hidroaéreo que determina um abscesso pulmonar e que isso pode, num quadro doloroso, irritar a pleura diafragmática e o paciente pode ter uma complicação e um sinal clínico que possa definir ou uma dor no ombro, ou se existir uma complicação, uma irritação da pleura parietal, da parede lateral do tórax, ter as mesmas irritações dos nervos tóraco-abdominais, que faz a irritação ou a inervação da parede abdominal e sugerir uma patologia intraabdominal. Então, uma patologia no tórax, no abdômen, lá no pulmão, pode definir ou pode sugerir uma patologia abdominal e você fazer um diagnóstico errado e fazer uma indicação também de tratamento de forma errada. Nessa outra imagem que está aqui do lado direito e inferior da tela, você vai ver que existe aqui um sinal clássico de pneumoperitônio. Então, você observa aqui que existe o contorno, a silhueta do fígado, e aqui em cima o músculo diafragma, a cúpula diafragmática do lado direito, e entre os dois aqui a presença de ar livre na cavidade, o que determina, então, que há a ruptura de uma víscera oca, e isso é de tratamento eminentemente cirúrgico. Então, às vezes o pneumoperitônio é tão intenso que você vê isso bilateralmente. O mais comum é você observar apenas o lado direito, mas quando existe bilateralmente, é sinal que a quantidade de ar que foi jogada dentro da cavidade peritoneal é muito grande. E dependendo da história clínica, isso pode sugerir que pode ter havido aí uma ruptura de um segmento do intestino grosso, colo direito ou colo esquerdo, onde existe uma maior quantidade de ar. Então, observe aqui a intensidade da quantidade de ar que tem aqui no recesso subfrênico à direita, e observe que, além disso, existe aqui um nível hidroaéreo. Então, é sinal de que, além do pneumoperitônio, existe também líquido aqui dentro. Isso já é um sinal de comprometimento que pode sugerir um grande abscesso subfrênico do lado direito, que normalmente aparece como uma complicação de uma patologia intraabdominal. Às vezes você precisa, se você tiver dúvida, você pode fazer um exame, uma radiografia em decúbito lateral do abdômen para você ver, então, e definir a presença de ar livre, uma posição chamada de posição de Laurel, e aí você vai observar o nível hidroaéreo e, ao mesmo tempo, a presença de ar livre na cavidade peritoneal, o que determina, então, que há uma grande possibilidade de uma ruptura de víscera oca intraperitoneal, associado, evidentemente, à história clínica do seu paciente. Alguns outros sinais que a gente vai encontrar quando a gente faz uma radiografia simples de abdômen. Então, nós vamos encontrar distensão de alças de delgado e aqui a presença de níveis hidroaéreos, que não é comum observar isso fisiologicamente. Quando isso acontece, é sinal de que o intestino delgado está com sua movimentação, seu peristaltismo muito diminuído ou então ausente, e há um acúmulo de líquido dentro das vísceras, dentro do intestino delgado, determinando, então, a presença de níveis hidroaéreos, que é muito comum em quadro de processo inflamatório, ou então quando existe uma distensão tão grande que dá esse sinal característico chamado de sinal de empilhamento de moeda, que se deve pela distensão da parede do delgado e o surgimento e a evidência, que a gente não vê isso numa radiografia simples normal, daquelas válvulas, chamadas de válvulas de Kerckrin, na mucosa do intestino delgado, então dá essa imagem sugestiva ou comparável ao empilhamento de moeda. Isso aqui é muito mais comum em quadro de obstrução do intestino delgado. Em alguns outros casos, a gente tem complicações de doenças crônicas, como é o caso de um megacolo chagásico, onde o colo, o intestino grosso, se distende tanto que ele não consegue, ele não suporta o seu peso, ele faz uma torção sobre o seu próprio eixo, formando o que a gente chama de um volvo
do intestino grosso ou um volvo de cólon. Então, isso pode acontecer e que a gente vai encontrar isso no exame clínico, numa radiografia simples de abdômen. Então, nós podemos ter esse sinal, essa distensão. Um delgado não vai chegar a essa distensão, por mais obstrutivo que ele seja, ele não chega a essa distensão. Então, isso aqui é característico de cólon. Além do mais, nós vamos ver nessa mesma imagem a presença do que nós chamamos de sinal de miolo de pão. Isso aqui é a presença de fezes, né, no intestino grosso, aqui no colo do lado direito, colo ascendente e seco. Então, esses exames podem dar sinais indiretos de que algum comprometimento intraperitoneal está havendo em decorrência, seja de um processo inflamatório, seja de um processo obstrutivo, ou seja simplesmente por uma complicação de uma outra patologia existente dentro da cavidade peritoneal. Então, se vocês observarem nessa imagem aqui à direita da tela, nós não vemos a imagem do músculo psoas, mas aqui desse lado a gente já consegue ver. Então, observe o músculo psoas desse lado, o músculo psoas desse outro lado. Então, mesmo com a presença deles, não exclui uma patologia intraabdominal que precisa de uma conduta, às vezes, agressiva e, ao mesmo tempo, de caráter cirúrgico. Outros exames que podem nos ajudar bastante é o exame ultrassonográfico, lembrando que a ultrassonografia em órgãos onde existe distensão de colo com presença de gás, ele não se aplica, já que não existe reflexo do eco ou daquela ultrassom que você enviou para dentro da cavidade peritoneal, o seu reflexo não demonstra nenhuma imagem, consequentemente não dá o diagnóstico, não ajuda o diagnóstico. Porém, quando a gente tem patologias na via biliar ou na vesícula biliar, a ultrassonografia se presta com muita precisão. Então, aqui existe uma ultrassonografia da vesícula biliar, mostrando que, além da parede da vesícula estar um pouco espessada, existe também gás em torno da vesícula biliar. Então, isso aqui é uma complicação de uma colecistite aguda, e quando a gente vê uma imagem desse tipo, isso aqui é de indicação cirúrgica imediata. É sinal que já existiu aqui processo infeccioso de bactérias anaeróbicas, ruptura dessa parede e a presença de gás perivesicular em torno da vesícula. Desse outro lado aqui, nessa imagem à direita, observa mesmo uma imagem de uma vesícula biliar com um espessamento muito grande da parede da vesícula, determinando que essa vesícula biliar está com um processo inflamatório avançado e que precisa de uma conduta imediata como meio de tratamento para essa patologia. Alguns casos de pancreatite aguda, quando não existe nenhuma alça intestinal se interpondo entre o pâncreas e a parede anterior, ou então o estômago dilatado, você pode fazer uma ultrassonografia, e aqui você vai ver a imagem do pâncreas aqui nessa imagem, à esquerda da tela, mas desse lado aqui você não consegue definir, existe um borramento de toda a imagem do pâncreas, o que mostra que esse paciente, quando associado ao seu estado clínico, à sua condição clínica, à sua história clínica, um quadro de pancreatite aguda, que poderá ser definido melhor através de exames laboratoriais, ou então, se o seu serviço estiver disponível, de uma tomografia computadorizada, que vai normalmente definir o diagnóstico através de uma classificação chamada de classificação de Baltazar, que você dá o diagnóstico tomográfico das infecções do pâncreas. Sindromicamente, nós vamos dividir o abdômen agudo nesses quadros que vocês estão vendo aí. Um abdômen agudo perfurativo, quando uma víscera ocra ocorreu um quadro de perfuração, o inflamatório, como é o caso da apendicite aguda, um quadro de obstrução intestinal, seja ele extraluminar ou intraluminar, que está impedindo a progressão do bolo fecal. Quando existe um comprometimento da vascularização dos órgãos intraperitoneais, nós chamamos isso de diagnóstico ou abdômen agudo vascular. E os casos onde há rotura de alguma estrutura, de alguma víscera intraperitoneal e está sangrando por dentro da cavidade peritoneal, definindo o que nós chamamos de abdômen agudo hemorrágico. O que caracteriza o abdômen agudo perfurativo? Todo esse sinal clínico que vocês estão vendo aí. Mas o que chama mais atenção é a dor súbita, intensa e localizada. Quando existe o comprometimento de todo o peritônio parietal, essa dor pode se tornar difusa, então você tem uma peritonite difusa, caracterizando uma contração da musculatura da parede abdominal, determinando o que a gente chama de abdômen ou abdômen em tábua. E geralmente isso vem acompanhado com outros sinais, como náuseas e vômito, distensão abdominal ou não, e que essa dor ela é tão intensa que por mais que você tente procurar uma posição para evitar ou diminuir a dor, você não encontra. E como reflexo,
o abdômen agudo perfurativo, o intestino imediatamente para de funcionar como um meio de impedir a progressão daquele conteúdo, daquela víscera que rompeu para dentro da cavidade peritoneal, impedindo que haja uma peritonite difusa. Então, aqui um exemplo de uma das patologias mais comuns do abdômen agudo perfurativo, caso de uma úlcera péptica perfurada. Então, aqui nós temos o estômago e a primeira porção aqui do duodeno. Então, nós temos um quadro de um abdômen agudo perfurativo. Então, o líquido gástrico, o suco gástrico caiu na cavidade peritoneal. Isso causa uma dor intensa de forma súbita e, geralmente, essa dor se intensifica mais ainda quando o peritônio parietal está totalmente comprometido. Então, isso aqui é de indicação cirúrgica imediata. Então, às vezes, o paciente tem uma perfuração de uma víscera oca, como é o caso do delgado. Observe aqui que esse paciente teve uma rotura de uma alça de delgado, com comprometimento da sua estrutura parietal e, evidentemente, a eliminação do conteúdo fecal para dentro da cavidade peritoneal. Isso em amarelo que nós estamos vendo aqui é uma grande quantidade de fibrina, é um meio pela qual o organismo tenta tamponar essa lesão para impedir que mais conteúdo caia na cavidade e mais ainda progressão da patologia. O abdômen agudo inflamatório, a dor geralmente ela é progressiva, ela é moderada e vai se intensificando à medida que a doença vai evoluindo, né? O quadro se caracteriza por uma dor inicialmente visceral, então aquela dor mal localizada, e depois, quando já tem complicações, então nós temos um quadro de localização da dor que pode definir qual é a patologia que está evoluindo para aquele quadro ou com aquele quadro característico associado ao exame clínico. Devemos lembrar que o exame clínico deve ser completo do meu paciente, associado ao toque retal, ou ao toque vaginal, ou ao toque vaginal, se caso de patologias pélvicas que possam comprometer estrutura do sistema genital feminino, desde que a paciente seja uma paciente não virgem e que você possa, então, ter tecnicamente a possibilidade de fazer um exame vaginal, um toque vaginal nessa paciente, né? Então, com algumas doenças com quadros comuns, como é o caso de uma colecistite aguda, isso aqui é a vesícula biliar, dentro, muito pus na cavidade, né? A gente chama de empiema da vesícula biliar. Observe que existe aqui processo inflamatório na parede, já com área de necrose e perfuração. Então, essa vesícula estava tão inflamada que não foi possível retirar ela por completo. Nós ainda deixamos num local onde ela estava fixada, lá na face visceral do fígado, lá na loja da vesícula biliar, a parede posterior da vesícula, né, através de uma técnica cirúrgica, onde isso é possível realizar e identifica o ducto cístico e faz, então, a ligadura dessa estrutura. Complicações de patologias, com formação de abscessos intraperitoneais. Então, isso aqui são abscessos, são condições que determinam um quadro de abdômen agudo inflamatório. O abdômen agudo obstrutivo geralmente é causado por um comprometimento, seja da luz do intestino grosso ou delgado, ou seja, por um componente externo, extraluminar, que está impedindo a progressão do bolo alimentar. Quanto mais alto for a obstrução, alguns sinais são mais precoces, mais sadios. Então, o paciente que tem abdômen agudo obstrutivo alto, ou seja, do ângulo de Treitz para cima, o sinal clínico mais comum é o vômito incoercível. Esse paciente vomita o tempo inteiro, você faz medicação e ele não melhora. Tudo que ele come, esse paciente vai vomitar, e normalmente isso não vem acompanhado de distensão abdominal. A partir do momento que essa obstrução ela vai progredindo inferiormente ou distalmente no tubo digestório, a distensão abdominal vai se tornando mais acessória ou mais evidente, e os vômitos vão se tornando mais tardios, até que vai chegar um momento que esse quadro vai estar tão evidente e tão distendido, esse abdômen, que esse paciente vai começar a eliminar vômitos com aspecto fecaloide. Então, quando isso aparece, é sinal de que a obstrução é uma obstrução baixa e que, dependendo da idade do doente, algumas patologias podem ser mais comuns ou não. Então, caracteriza, além da dor do tipo cólica, inicialmente, que se intensifica, essas dores, geralmente, as contrações, elas são com um tempo extremamente curto, depois ela vai passando para um tempo um pouco mais espaçado, à medida que essa musculatura do intestino vai perdendo força, vai tendo complicações, como necroses ou perfurações, e aí esse tipo de dor, que inicialmente era uma dor do tipo encólica, passou agora a ser uma dor do tipo contínua.
abdômen distendido, com hipertimpanismo, e às vezes o abdômen está tão distendido que quando você observa a parede abdominal do paciente, você vê as ondas de contração. Então, isso caracteriza o quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, uma das complicações ou uma das causas mais comuns de obstrução extraluminar do tubo digestório é a presença de aderências ou bridas, como é o caso disso aqui que você está vendo, provocando aqui uma obstrução em alça fechada do delgado, provocando, então, distensão, e que se você não dá um diagnóstico precoce, isso aqui vai evoluir para necrose e você vai ter que fazer ressecção intestinal. Então, aqui está bem evidente. Então, observe que você tem áreas do delgado que estão distendidas e áreas do delgado que não estão distendidas. Isso aqui você vai observar no exame tomográfico. Então, a história clínica associada com o exame tomográfico nos ajuda nesse diagnóstico. Quadro de obstrução por volvo no intestino grosso. Então, observa aqui que você tem o intestino grosso totalmente distendido e ele vai chegar a um ponto em que você não consegue mais ver a progressão desse cólon. Então, aqui é o ponto onde ocorreu a torção nesse intestino. E, às vezes, ao acúmulo de líquido aqui dentro, você vai ver níveis hidroaéreos. Então, quando você faz a cirurgia, você vê isso aí. Um grande volvo do intestino grosso, né, um volvo de sigmoide, por um megacolo chagásico, provocando aí uma grande torção, uma distensão, onde você precisa fazer uma ressecção intestinal nesse paciente, e que é uma doença que tem um grau de morbidade extremamente elevado. Pode acontecer também o que nós chamamos de intussuscepção. Então, aqui é uma intussuscepção iliocecal. Então, o intestino delgado, ele é como se fosse engolido pelo colo ascendente, pelo seco, ele vai entrando dentro desse colo e, à medida que ele vai entrando, ele vai provocando graus obstrutivos. Isso aqui é muito comum em criança, então, a história clínica em criança, que tem vômitos contínuos do tipo fecaloide, e que você faz o exame, observa uma tumoração na fossa ilíaca direita ou no mesogástrico, até que se prove o contrário, é uma patologia desse tipo aí, chamada de intussuscepção intestinal. A dor vascular geralmente vem associada com pacientes que já têm uma condição patológica que compromete o sistema circulatório. Então, pacientes idosos que fazem uso de drogas que compromete o coração, então, paciente que tem fibrilação atrial, paciente que tem insuficiência cardíaca e que evolui com distensão abdominal e dor e queda do estado geral, pensar que o paciente está evoluindo para um quadro vascular, provocando, então, uma distensão abdominal, né? Então, o nosso exame clínico, ele é muito importante, porque a dor que o paciente sente, ela não é, digamos assim, comparativamente com o quadro clínico do paciente, proporcional. Então, a gente precisa examinar e ter isso na nossa mente para fazer um exame adequado desse paciente. Então, o abdômen agudo hemorrágico pode acontecer em decorrência dessas condições, né? Não trombose mesentérica, isso aqui está errado, mas a gente vai observar ruptura de aneurisma de aorta, cisto hemático roto, gravidez ectópica, são fontes que podem provocar hemorragias intraperitoneais, e aqui o cisto de ovário roto hemorrágico é uma das condições muito comuns associada à gravidez ectópica. Então, aqui é um quadro de um paciente com uma trombose mesentérica, então aqui é intestino, não é que está normal, mas ele está menos sofrido do que aqui, porque aqui já tem necrose, então isso aqui vai ter que evoluir para ressecção intestinal. Aqui, paciente com um quadro de hemorragia intraperitoneal por uma prenese ectópica rota, né, provocando aqui essa hemorragia. Isso aqui é um quadro cirúrgico de emergência, você tem que operar esse paciente para fazer o tratamento de parar esse sangramento. Então, está aqui o quadro, né, de uma prenese ectópica rota, aqui o feto livre dentro da cavidade peritoneal, que foi recolhido durante a aspiração do líquido, né? Então, a gente precisa ter, nesse cuidado na avaliação, os dados vitais do seu paciente, observar a intensidade da dor, presença ou não de outras condições clínicas, como sudorese, pele fria, hipotensão, que sugerem sinais de choque séptico, né? Paciente que jovem, idade fértil, a gente nunca deve esquecer de que é uma dor abdominal associada à hipotensão e à palidez cutânea mucosa, pode ser por uma gravidez ectópica rota. A febre, em algumas condições, ela pode até não estar presente, mesmo em quadros inflamatórios, principalmente em pacientes idosos. A idade do paciente é muito importante, porque tem patologias que aparecem mais comumente, seja no início, né, na idade, ou na fase final da idade, ou seja, nos idosos, e a caracterização da dor, se ela é aguda ou se é crônica.
E aqui alguns algoritmos que a gente pode seguir, né, um fluxograma do que a gente fazer quando a gente atende um paciente com dor abdominal. Então, o paciente chegou com dor abdominal, vamos fazer uma anamnese bem detalhada, bem feita, o exame clínico detalhado, examinando todos os sistemas e chamando a atenção para o exame clínico do abdômen. Se você observar que tem uma alta probabilidade de abdômen agudo cirúrgico, definir quais dentre aquelas quadro de abdômen agudo sindrômico se enquadra essa história clínica, e os exames subsidiários que você vai observar. Então, percebam que praticamente em todos os quadros de abdômen agudo, a rotina radiológica de abdômen agudo, ela se faz presente, exceto quando você tem um quadro suspeito de abdômen agudo hemorrágico, onde o ultrassom vai mostrar para você se tem líquido livre na cavidade e, associado à história clínica do paciente, fazer o diagnóstico adequado. Se algum desses exames aqui não for conclusivos, então você pode lançar mão, seja da ultrassonografia, não no abdômen perfurativo obstrutivo, mas nos quadros de abdômen agudo inflamatório, ou a tomografia computadorizada, principalmente a tomografia com contraste, que vai nos dar muitos subsídios para definir qual o diagnóstico desse paciente. E uma vez diagnosticado, qual é o tratamento que vai ser instituído, seja ele por via videolaparoscópica, ou seja ele através de laparotomia exploradora. Aqui serve do mesmo jeito, seguindo mais ou menos o mesmo padrão, né, de dor que o paciente chega, e para que você possa definir, basicamente, se o meu paciente se encontra em quadro de instabilidade hemodinâmica ou de estabilidade hemodinâmica. Se ele chega com quadro de instabilidade, eu preciso tratar essa instabilidade do meu doente, fazendo uma reanimação clínica, fazer os exames subsidiários que forem necessários para que você possa fazer um tratamento específico, seguro para esse paciente. Aqui também segue o mesmo padrão, né? Observando que tudo passa pelo diagnóstico clínico, exames subsidiários, a definição diagnóstica, né? Lança a mão ou não dos meios subsidiários que podem nos ajudar no diagnóstico, e aqui fazer o tratamento adequado, a escolha do melhor tratamento para esse paciente. E aqui mostrando para vocês um quadro ou uma estratificação da dor dentro das prioridades de atendimento. O paciente que chega com um quadro de dor intensa, onde existem alterações dos níveis pressóricos desse paciente, com sinais de choque séptico, associado a outros sinais clínicos, como náusea e vômitos, e além de irritação peritoneal, ou com algum quadro sugestivo de hemorragia intraperitoneal, esse paciente tem prioridade zero, ou seja, ele tem que imediatamente entrar num quadro de diagnóstico mais precoce possível e um tratamento cirúrgico o mais rapidamente possível. Então, nesse score de dor, naquela escala de dor que esse paciente tem, está uma escala que varia de 8 a 10. Paciente, e aqui nós estamos chamando aqui na condição ou na estratificação vermelha desse quadro doloroso, ou seja, esse doente precisa ser tratado de forma imediata. Aquele paciente que chega com sinais clínicos normais, porém com quadro de dor abdominal aguda, moderada, que varia de 4 a 7, numa escala de 0 a 10, e tem uma distensão associada à retenção urinária, esse paciente tem prostração, tem uma febre acima de 38 graus, e tem uma idade no extremo maior, acima de 65 anos, esse paciente precisa de um cuidado maior, de uma reanimação adequada e uma definição diagnóstica mais precoce possível, para que você possa, então, indicar também o tratamento mais precoce possível. E aquele paciente que tem quadros de sinais vitais normais, uma dor aguda, porém ela é leve, com escala menor do que 4, ou seja, de 0 a 10 menor do que 4, não tem sinais de toxemia, não está com prostração, né? Não tem nenhum sinal clínico de gravidade, a febre é uma febrícula ou não tem febre e não tem nenhum outro sinal associado, isso aqui você pode ter um pouquinho mais de tempo para avaliar melhor esse doente, pedir alguns exames um pouco mais detalhados para definir qual é a patologia desse paciente que está causando essa dor e se tem indicação cirúrgica ou não para esse paciente, né? Então, qual é o cuidado que a gente tem no paciente com abdômen agudo? Eu preciso observar bem o meu doente, preciso fazer uma escolha de uma história clínica bem detalhada e ter uma indicação precisa do seu tratamento, porque um retardo no tratamento pode ser o limite entre a vida e a morte. Portanto, o meu exame clínico, a minha história clínica detalhada, o meu tratamento clínico instituído para a reanimação desse paciente e uma indicação cirúrgica precisa e precoce são pontos fundamentais para ter uma evolução satisfatória nesse quadro de abdômen agudo, né? Que a gente sempre fala que erre no diagnóstico, mas não erre na conduta.
Então, eu preciso definir, primeiro, esse paciente precisa ser operado ou não. Se ele precisa ser operado, eu já estou com grande chance de, mesmo no transoperatório, descobrir qual a patologia e fazer o tratamento adequado. Mas quando eu erro no diagnóstico, inexoravelmente eu também vou errar no tratamento. E aí eu vou ter uma grande chance de perder esse paciente, porque aquele paciente que poderia ser tratado cirurgicamente, eu não indiquei a cirurgia da forma mais precoce possível. Então, concluindo, né, o quadro abdominal agudo é caracterizado por um quadro de dor acima de 6 horas, que pode ser de forma insidiosa ou de forma aguda. O diagnóstico clínico ele é fundamental e vai depender eminentemente de uma anamnese bem feita e de um exame clínico bem feito, um exame físico bem feito. Os exames de imagem eles são fundamentais para nortear ou para definir ou para confirmar aquela minha suspeita diagnóstica. A maioria das vezes esses quadros de abdômen agudo são de tratamento cirúrgico, deve ser instituído o mais precoce possível, e atrelado a isso, a minha estabilização clínica do paciente, seja ela pré-operatoriamente, seja ela pós-operatória, para que o meu doente tenha uma resposta satisfatória. E, já agradecendo o convite, aqui mostrar para vocês e apresentar o Congresso da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, SBAT, que vai ser do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, de forma online, mas que dentro do site da SBAT já estão abertas as inscrições. E além desse congresso da SBAT, vai ter também o 23º Congresso COACH, que é o Congresso das Ligas de Trauma, que está associado ao COBRAUT, que é o Comitê Brasileiro da Liga de Trauma. Então, convido a todos vocês e espero a presença de todos vocês nesse congresso de 30 de novembro a 4 de dezembro, de forma online, onde a inscrição é feita pelo próprio site da SBAT, sbait.org.br.